Perfeito. Muito bem-vindos. Nosso conteúdo de hoje, nós continuamos a trabalhar os dois conteúdos que são obrigação e exigência do Ministério da Educação para todos os níveis da educação, desde educação básica até educação superior, que são os conteúdos de História e Cultura Afrodescendente, e hoje o tema da nossa aula é História e Cultura Indígena. Por que esses conteúdos são tão relevantes, principalmente no caso da nossa disciplina? Eles dizem respeito à formação da identidade do brasileiro, eles dizem respeito aos processos de miscigenação, e eles dizem respeito, principalmente às populações e povos que fazem parte desse país e que precisam ser enxergados como parte desta nação. No caso da experiência da história e cultura indígena, eu sempre gosto de começar essas aulas com uma reflexão sobre como nós nos enxergamos como povo e como identidade de sermos brasileiros. Tente imaginar, principalmente, se você já teve a experiência, justamente visitar países como Bolívia, Chile, Peru, Venezuela, Daqui a pouquinho a gente vai mostrar os slides. Esses países, quando você se depara com a população local, você tem a majoritária parte dessas populações com traços indígenas. E aí eu lanço uma pergunta muito recorrente. Por que não ocorre o mesmo com o Brasil? Por que quando nós olhamos no espelho, como povo e como população, nós nos vemos como brancos, ou negros, ou pardos, mas, de certo modo, a gente não se enxerga, quase não há traços indígenas. Geralmente alguém já brincou, já disse, a minha avó tinha sangue indígena, mas esse traço indígena não ocorre na feição, no biótipo do brasileiro. Talvez a grande resposta para isso esteja no fato, na principal temática, da nossa aula, que é o genocídio das populações indígenas. Isso por quê? Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, o que eles encontraram, Eles encontraram nada mais... Professor, desculpa, aí eu ia falar isso, que a gente não estava vendo sua apresentação, perdão. Agora vai começar, não vai? Agora sim, obrigada. É porque eu estava fazendo uma introdução. Então, o que ocorre? Quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram, segundo os historiadores, algo em torno, estima-se 10 milhões de habitantes dessas terras. Então, uma pergunta muito curiosa, aonde estão esses índios? Porque 500 anos atrás, se você tinha uma população de 500 anos atrás, se você tinha uma população de 10 milhões de habitantes indígenas, qualquer circunstância normal faria com que hoje, no século XXI, tivéssemos no mínimo 50 milhões de indígenas, de indivíduos. O que aconteceu? Esses povos foram dizimados, e isso não é, digamos, um privilégio do Brasil. Isso também aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu em outros países, mas é essa talvez a diferença que explique o fato de que quando você vai no Chile, no Peru, na Venezuela, na Bolívia, o fenótipo, o biotipo majoritário daquelas pessoas tem feições de povos indígenas. Então, nós começamos essa aula com essa reflexão, e também partindo, dessa palavra índio, que vem do nome do país, porque, na verdade, o país foi descoberto, tem gente que fala que não foi descoberto, de qualquer modo, buscava-se um caminho para as Índias. Então, os habitantes aqui encontrados foram majoritariamente chamados de índios. Mas por trás dessa palavra índio, a gente precisa dar conta da carga de
preconceito que ela leva em si. Na verdade, todo mundo já ouviu a expressão jocosa, né? Aparentemente inofensiva, programa de índio. Né? Todos nós já usamos essa expressão para falar justamente de algo desestruturado, desorganizado, que não tem sentido. Mas a palavra índio, ela carrega uma série de conteúdos pejorativos e preconceituosos, que era a maneira como que os europeus portugueses viam os habitantes originários dessas terras. Então, eram chamados de gentios, porque não eram cristãos. Né? Significava também bárbaros, no sentido de que uma referência que os europeus têm, né, desde a época dos romanos, para falar dos povos que habitavam o norte da Europa, povos que não eram vistos com hábitos, né, e culturas que não faziam parte da civilização. A palavra índio também quer significar selvagem, ou um outro termo que é um duplo preconceito, negros da terra, né? Ou seja, por que duplo preconceito? É aquela ideia de que o índio é como se fosse o negro, né? São dois povos totalmente mal vistos, né? Então, o índio se equivaleria ao escravo, né? A mercadoria, a propriedade, né? Em muitos lugares, né, do país, bugres, e, de certa maneira, o que todos esses epítetos querem dizer é que os habitantes daqui eram vistos, né, pelos europeus como homens de intelecto atrasado, de intelecto inferior, ou, mais especificamente, povos que não tinham fé, não tinham rei e não tinham lei. Ou seja, foi sempre vistos de um modo extremamente pejorativo. Né? Como que a população vê hoje o indígena? Você tem uma ambivalência. De um certo lado, você tem as populações rurais, né, que veem o índio como um empecilho, um problema para os interesses extrativistas, e do parte da população urbana, que ainda tem uma imagem muito idealizada, muito romântica, né, extremamente favorável, que muitas das vezes também não reconhece que o índio é também, né, um indivíduo, né, e encerra seus interesses, suas dificuldades e seus problemas com relação à nossa integração. Bom, voltando à questão do genocídio, como que ele ocorreu? Né? Como que de 10 milhões, né, estimado de habitantes indígenas em 1500, hoje esse número não chega a 900 mil indivíduos, né? Você teve doenças, gripe, sarampo, coqueluche, né? Algumas pelo contato do homem branco, algumas porque foram levadas, né, intencionalmente para expulsar os índios, né, de terras que eram ambicionadas, né, desejadas, né, por extrativistas, mas também uma forma intencional de retirar o índio das suas terras para a ocupação. Né? Curiosamente, o governo português, ele, em alguns momentos, chegou a proibir a escravidão de povos africanos, mas autorizou aquilo que era chamado de guerra justa contra índios, arredios e hostis, e, consequentemente, com a tentativa de escravidão com aqueles que fossem aprisionados. Né? No século XVIII, há, de certo modo, um fracasso, né? Pouca gente sabe, mas, assim, a escravidão negra, né, o tráfico de negros para o Brasil, ele não foi muito rapidamente acontecendo no século XVI. As primeiras tentativas aqui no Brasil de fazer extrativismo foi tentado a partir da mão de obra escrava indígena, mas que
não logrou êxito porque os índios eles não se adaptavam à escravidão, né? Isso é compreensível porque os índios sempre tiveram, né, o seu alimento muito farto aqui no Brasil, e eles nunca se envolveram em comércio, em moeda. Isso são questões do mundo velho, questões da África, né? Não havia esse tipo de coisa aqui. Então, o índio, ele é um fracasso, né? A escravidão, a tentativa de escravizar os índios foi um fracasso, mas que culminou não só pelo o tráfico dos negros, mas também, muitas das vezes, muitos índios eram mutilados e até assassinados por não se prestarem para essa escravidão. No século XIX, o progresso, né, vamos chamar assim, esse avanço para o interior do Brasil, primeiramente para buscar minerais, ouro, depois para capturar escravos e índios fugitivos, esse avanço para o interior do Brasil, ele vai, de certa maneira, ocasionar extermínio de tribos inteiras, o afastamento dessas tribos das suas terras, e as técnicas utilizadas para isso foram as piores possíveis, né? As águas, né, que os índios bebiam foram envenenadas, foram deixadas roupas contaminadas com doenças como varíola, foram colocado fogo em muitas aldeias, e em alguns casos, as mulheres e crianças eram sequestradas e tornadas prisioneiras para atrair os homens, além do aliciamento dos índios com bugigangas e pequenos presentes. Seguiu-se, né, a partir disso, atividades de exploração agrícola, extrativista e mineral, que acabaram culminando, né, com efeitos muito claros, né, além de contribuir para esse genocídio. Houve uma diminuição e perda do território das tribos indígenas, os índios adquiriram muitas doenças, e para as quais eles não tinham imunidade. Isso, consequentemente, né, a diminuição da perda fez com que os índios perdessem sua autonomia econômica e também política, com a consequente despopulação e a destribalização, né? Então, muitas tribos foram, não vou chamar divididas, mas os povos deslocados, e isso acabou fazendo com que muitas tribos fossem acabando sendo dizimadas. E, por último, o contato com o homem branco trouxe também um contato com hábitos como consumo, hábitos como fumo, alcoolismo, e uma série de questões que precisam ser levadas em conta, porque muitas das vezes, nessa aproximação, seja para exploração, ou seja para interesses proselitistas religiosos, muitas das vezes o que se tem é o aparecimento de necessidades que os índios não dão conta de satisfazer, porque não tem emprego, não tem uma vida centrada, como nós na sociedade capitalista civilizada. No século XX, o governo se dá conta, né, depois de 400 anos, de que os índios estavam sendo dizimados com uma enorme perda das questões culturais e que era necessário fazer alguma coisa, né? Era necessário retrabalhar essa relação, né, do homem branco com as populações indígenas. Então, no século XX que vão surgir diferentes instrumentos legais, né, e também institucionais que vão criar, né, ou dar início a uma política indigenista. Com isso, o que essa política visava, né, o que o governo se deu conta que precisava fazer, né? Garantir a posse dos territórios tribais, né? E que isso até hoje não é muito fácil, né? Até hoje isso não é uma situação muito tranquila, porque os territórios das tribos indígenas são extremamente cobiçados, né,
pela madeira, pelo potencial agrícola e pela possibilidade de extração de ouro, minérios e uma série de riquezas. A política também visava proteger o índio no seu próprio território, para que ele não se deslocasse e assim não desorganizasse a vida na tribo. Garantir a autonomia da tribo, né, para que pudesse preservar sua cultura, padrões, crenças, valores, e aí entra a religião, né, principalmente, né, todos esses aspectos da cultura indígena, e proibir o desmembramento da família indígena sob qualquer pretexto, né, visando, né, com tudo isso, assegurar a cidadania para o índio ter os direitos como qualquer cidadão no país, mas sem perder de vista a sua condição de, né, no que diz respeito aos deveres, porque você tem que garantir os direitos do índio, mas ao mesmo tempo você precisa enxergar que o índio não tem a mesma formação moral, ele não é um sujeito moral como nós que nascemos em sociedade, tradicionalmente com valores, com regras, e aí é que muita gente não entende isso, né? Como é que você exige de uma pessoa padrões de comportamento civilizado, né, se a pessoa não nasceu dentro de uma estrutura civilizatória? E, com isso também, punir, né, os crimes praticados contra índios, que é uma herança pérfida, né, da escravidão e da relação com a população indígena, a ideia de que esses povos não eram vistos como cidadãos, não eram vistos nem como pessoas, né, como seres humanos, daí que muitos crimes foram cometidos sem nenhuma interpelação do Estado. Essa política indigenista, ela foi desenvolvida por esses estatutos e também por essas instituições. Então, o primeiro deles, né, e muito famoso, a Comissão Rondon, que fez um grande trabalho, seguido, né, em 1910, pelo Serviço de Proteção aos Índios, o SPI. Mais recentemente, na década de 60, foi criado a Fundação Nacional do Índio, que, curiosamente, hoje a gente não sabe o que está fazendo. Né? A FUNAI, 15 dias atrás, interpelou, a partir do Ministério Público, duas lideranças indígenas pelo crime de falar mal do governo. Né? Ressuscitaram a lei da ditadura e a Polícia Federal teve que ouvir esses índios. Né? Então, hoje, se a gente falar de uma política indigenista, a gente não sabe bem o que está acontecendo. A gente não tem dados, né? Pelo contrário, nos parece até que talvez está havendo retrocesso ou desmantelamento. Mas esses estatutos, né, a FUNAI como instituição, o SPI, o Estatuto do Índio, que é uma legislação, essa política foi muito importante, embora em alguns momentos e em alguns governos, ONGs e observatórios internacionais denunciaram abusos e até, digamos assim, cooperação com extrativistas, empresas e agronegócio, né? Sempre na contramão dos interesses indígenas. Mas o que visava, né? Além do que já colocamos, o que nasceu dessa política indigenista em termos assim de resultados, né? Uma demarcação das terras. Hoje você tem reservas, né? Como a reserva do Alto Xingu, a reserva Raposa Serra do Sol e tantas outras. Adoção de medidas para garantir esses territórios, né? E a tentativa de mediar conflitos, né? Entre agricultores, grileiros, empresas de exploração, né? E os próprios índios, né? Então, é muito importante essa política indigenista. Um capítulo que a gente precisa abordar, dentro dessa relação com os povos indígenas, é a atuação de missões religiosas católicas e protestantes. Em que pese que algumas delas trabalhem com princípios antropológicos, né,
O que são princípios antropológicos, né? São princípios que visam enxergar, né, no caso dos índios, essas pessoas com populações, com cultura, com história, com toda um patrimônio que precisa ser preservado, a sua língua, seus costumes, sua religiosidade, precisam ser preservados. Há uma integração, né, do ponto de vista antropológico, né, essas pessoas precisam ser integradas ao restante da população, mas dentro daquilo que nós chamamos de um relativismo antropológico, né? Ou o que é isso? A gente busca integrar os povos indígenas para o restante da população, mas sem prejuízo, né, do seu patrimônio cultural, né, sem tentar transformar o índio, sem tentar fazer o índio ser um civilizado, ou seja, alguém dentro dos costumes da civilização judaico-cristã. E é aí que entra um ponto. Apesar de que algumas missões têm esses princípios, boa parte delas são muito proselitistas, não sei se vocês conhecem o termo, é aquela coisa de cristianização compulsória, né? A ideia de que alguém vai até uma tribo indígena e diz para o índio, você tem que aceitar Jesus, ou você tem que ser catequizado, batizado, senão você vai para o inferno. Bom, em que pese que essas missões possam estar imbuídas da melhor boa vontade, do ponto de vista antropológico, quando você busca cristianizar uma outra pessoa, se a pessoa tem o mesmo padrão cultural, né, ou seja, se você busca converter, digamos assim, uma pessoa para a sua religião, e vocês dois fazem parte da mesma estrutura étnica, ou seja, vamos colocar aí um católico querendo converter um protestante, ou vice-versa, ou um protestante querendo converter um espírita, ou um espírita procurando converter um budista, né? Quando você está no mesmo patamar étnico, as transformações não são tão grandes. Agora, quando alguém busca mudar a fé de um indígena, você não está levando apenas a fé para a pessoa. Você vai levar todo o modo de ser ocidental para aquele indígena. Então, o que vai acontecer? Não é só aceitar Jesus. É usar calça jeans, é tomar Coca-Cola. E aí entra não apenas os valores que são importantes do cristianismo, né? E a gente não nega isso. E o cristianismo e o modo de ser ocidental tem muitos valores que vão contribuir, mas você leva também os problemas da civilização ocidental, né, que são conhecidos. Quem aí mora ou já visitou cidades onde tem presença indígena, né, como Aracruz, né, lá no Espírito Santo, próximo a Vitória, ou aqui, próximo a Valadares, em Minas Gerais. Os índios têm muito problema com alcoolismo, prostituição, jogos de azar, e vai por aí afora. Ou seja, não é apenas cristianização, você leva o jeito de ser ocidental, e nesse jeito de ser, os defeitos também vão junto. Né? Então, antropologicamente, a gente sempre precisa pensar nisso. Não que os indígenas não tenham problemas, e eles têm muitos, né? Como aquela prática em muitas tribos, né? Crianças nascem deformadas ou com uma série de síndromes. Muitas tribos veem aquilo como um agouro ruim, e aquilo precisa ser extirpado, então aquela criança é abandonada, ou às vezes até assassinada. Então, há questões que podem ser trabalhadas nessa integração, mas o ponto de vista antropológico é jamais de impor uma religião, né? E tentar mudar os padrões, né? Mas preservar as culturas indígenas, porque você tem ali valores, você tem língua, você tem costumes, que são um grande patrimônio, né?
Então, isso precisa ser trabalhado, discutido, embora é meio difícil, né? Para muitos religiosos, isso não tem diálogo, né? Ou converte ou não converte. Não sei o que vocês pensam na sala de aula, né? O que os alunos acham, né? Bom, do ponto de vista antropológico, qual é a sugestão, né? O que o aspecto, né, do relativismo antropológico propõe? Uma integração gradativa. O indígena não pode ficar afastado do restante da população brasileira. Eles precisam fazer parte da população, porque são cidadãos, precisam ter acesso à educação, precisam ter acesso à saúde e a todos os demais benefícios que nós temos por fazer parte do Estado brasileiro. Mas, se esse isolamento não é viável, a integração deve ocorrer, mas numa velocidade, né, que seja adequada, né, para que essa integração ela ocorra de modo gradativo, sem prejuízo das questões culturais, né, e também sem a ideia etnocêntrica de que o padrão de vida tem que ser um padrão europeu, judaico-cristão, né? Não. É preciso conviver, é o mesmo que ocorre com muitos movimentos afro, né, que é aquela coisa de resgatar parte da cultura afrodescendente, resgatar os valores, resgatar o orgulho. O mesmo tem que ocorrer com as populações indígenas. Embora, nesse momento, essa discussão está muito prejudicada, porque você tem setores muito fortes na sociedade que não querem saber do índio, né? Querem saber justamente dos interesses e das terras, né, que os povos indígenas possuem. Então, isso é uma questão que a gente precisa trabalhar e discutir com o restante da sociedade, né, mas passa justamente pela ideia de uma grande mobilização no sentido de fazer as pessoas enxergar que essas pessoas precisam ser preservadas. Qual é o grande entrave, né? Eu vou mostrar para vocês, talvez o grande entrave seja os interesses que estão por detrás, né, das terras indígenas. Nós tivemos em alguns anos anteriores, justamente a demarcação de terras indígenas, que avançou bastante na sociedade brasileira, e ultimamente isso está sendo questionado. Então, eu vou mostrar para vocês, estou tentando achar o mapa aqui, algumas reservas indígenas, né, que foram demarcadas, elas possuem extensão de terra, enormes extensões de terras, e essas extensões de terras são repletas, né, de riquezas, né, madeira, ouro, e é extremamente complexo essa relação entre, né, os povos agricultores e, muitas das vezes, empresas que têm ali interesses na questão. Enquanto eu estou buscando um mapa aqui, alguém quer comentar alguma coisa a respeito dessa questão do proselitismo? O professor, o que a gente percebe da situação dos índios, né, infelizmente, é que eles têm o pior dos dois lados, né? Ele tem o pior da vida deles e ele tem o pior da vida do branco. Entendeu? Ao entrar na nossa sociedade, é aquilo que é prostituição, alcoolismo, doença, e se viverem do lado de cá, e se viver lá dentro, é da mesma coisa, porque também cheio de doença, invasão, mortes de crianças, de mulheres, de idosos, de todo mundo, é um descaso, assim, ai, eu fico revoltado quando eu escuto esses negócios de índio, sabe? Porque como que pode, como que pessoas que são irmãos, todos somos um só,
e serem tratados desse jeito, descaso, né? É muito grande. Eu só estava desabafando um pouquinho, porque aí eu começo a ver, vai me dando raiva, sabe? Mas aí é só para Tem, desabafar mesmo. tem muito interesse em jogo, né? Acho que Ah, demais, tudo. É igual você falou, é com madeira, é com ouro, é com a terra, é o poder, sabe? Ninguém está interessado, não. Agora tem uns gatos pingados que realmente estão interessados, esses aí somem, né? Porque não dão conta. É muito difícil. Nossa. Tem um outro lado dos índios que eu trabalho, na verdade, eu trabalho no Pará ainda, né? Eu estou aqui de home office. é mesmo, que legal. E lá é rodeado de tribos. E tem época, por exemplo, época de castanha, ninguém pode pegar castanha porque eles atacam a gente. Então é privilégio deles. Eles têm lá aquelas cabaninhas deles de sapé, não sei se é sapé que fala, né? De Sapé. palha lá, mas com caminhonete do ano. A, a, a empresa, eu trabalho na Vale, né? Paga gasolina, paga várias regalias para eles deixarem a gente fazer obra e trabalhar. Então, assim, tem um lado também que eles irritam a gente um pouco, sabe? Tem um lado bom, ruim, a gente tem que preservar, não tem discriminação com ninguém. Tirar foto com eles, R$ 10. Passar perto é R$ 10. Uma Tem vez eu vários. visitei. Mas esses do carro, viu, Belinha? Isso é uma minoria. E as terras Aqueles dos invadidas, conchados, né? enormes. E é invadida ainda terras. Aí nem todas são É, deles, né? na verdade, o que a gente é muito complexo. A gente não pode ver o índio de maneira romântica, né? Eles têm interesses. Agora, quando você vê um índio com caminhonete, aí é que está o problema. Por que ele está de caminhonete? Não sei se vocês estão vendo aí o mapa. Aqui, se vocês olharem dentro do estado de Roraima, só a Raposa Serra do Sol é mais de 15%. É muita terra. E muita gente acha que essa terra é muito grande para o índio. Esse que é o problema. Como se o índio não tivesse o direito de ter a terra dele. Sendo que a gente entrou, expulsou, tomamos a terra dessas pessoas. O índio tem caminhonete, que provavelmente alguém pediu aos índios para explorar madeira. Então, é muito comum, né, principalmente na região amazônica, ter muita exploração ilegal de madeira ou de ouro, principalmente de madeira, e às vezes o cara vai lá e dá uma caminhonete novinha para o índio. E aquilo é tentador, porque a gente não vê dinheiro. Mas, assim, uma árvore que é derrubada paga a caminhonete. E, às vezes, na maioria dos casos, né, esses índios leva-se muito mais daquelas terras. Então, é complexo, né? Eu não estou aqui, a gente não quer dizer que não haja problemas do lado deles. Mas é antigo essa sedução do índio com carro, com celular. Antes era com bebida alcoólica, com espelhinho. E muitas das vezes é uma sedução, porque você dá um trocado, mas na verdade o que você está fazendo é explorando a terra daquele índio. Né? Você Professor, aquele índio a ter autonomia financeira, a ele mesmo explorar a própria terra. Oi? professor, é Fabrícia. Já estive numa reserva, né, lá em Porto Seguro, na tribo dos Pataxós da Jaqueira, e o que eu pude perceber? Eu pude perceber que, na verdade, o índio hoje, ele vive, né, da forma como ele vive, utilizando o celular, utilizando meio de transporte, como nós fazemos. Por quê? Porque, na verdade, ele foi, de uma certa forma, conduzido a isso. Porque Sim. ele foi tão oprimido em suas culturas, foi-se tirado tanta coisa deles que eles tiveram que se readaptar. Nessa tribo que eu fui, por exemplo, a maior parte do dinheiro arrecadado é através do turismo. Então, eles levam, né, os turistas para participarem, né, dos rituais na tribo,
a fazerem passeios, por exemplo, dentro da mata, conhecer, por exemplo, ervas, como eles cozinham, como eles fazem, né? Como era a vida deles anteriormente, e contam também a história da repressão, como eles foram reprimidos. Ali, por exemplo, naquela região de Porto Seguro, houve um acontecimento aonde todos os índios foram conduzidos para uma praia, e nessa praia, as pessoas que atacaram esses índios ali, eles vieram tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e os índios não tinham para onde fugir. E foram mortos praticamente todos os índios, inclusive crianças e mulheres. Então, assim, quando a gente vai até na tribo e escuta a história, você, assim, realmente percebe que tudo que eles vivem hoje é porque, na verdade, eles foram oprimidos a isso. Eles Sim. hoje precisam do celular para se comunicar. Eles hoje precisam de atendimento médico, vacinas. Por quê? Porque eles estão expostos às nossas doenças, ao que foi levado para dentro do território deles. E como você disse, na verdade, eles cederam muito mais. Para mim, eles deveriam ter muito mais. Eles deveriam ser muito mais ricos do que eles são, se eles têm alguma condição. Se eles hoje têm, por exemplo, uma caminhonete, eu não invejo essa caminhonete deles, porque, na verdade, eles deveriam ter uma frota. Porque tudo aquilo que foi tirado deles foi muito mais de grande valor do que o que eles têm hoje. Eles têm muito pouco. Eles perderam tantas coisas, né? Essa questão, por exemplo, que você mencionou, de quando um índio nasce com alguma deficiência. Nessa tribo, por exemplo, eu vi lá 2 crianças que têm síndrome de Down. Mas o que aconteceu ali? Aconteceu que houve uma mistura, né? Inclusive dentro da questão dos estupros que aconteceram anteriormente, e foram gerando, né, essas crianças com síndromes, por exemplo, que é o caso da síndrome de Down. Nessa tribo especificamente, né, eles não excluem, pelo contrário, eles trabalham com a inclusão, e, inclusive, eles estudam muito, eles têm pessoas lá formadas, pessoas que investem, né? Eles procuram investir nos jovens dele, levando eles para o estudo. Então, o que eles têm feito? Eles têm usado essa ferramenta de capacitar os seus índios, de capacitá-los sendo médicos, sendo enfermeiros, sendo advogados, para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor, porque isso foi tudo tirado deles. Isso, concordo. Esse mapa dá uma ideia muito curiosa para a gente. Vamos ler esse mapa, né? Imaginem que essa, não tá muito atualizado, mas essas são as terras indígenas, algumas demarcadas, algumas estão em processo. Aqui, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, lá junto da Guiana é a Raposa Serra do Sol. Vocês vão verificar que ela é maior do que Sergipe ou Alagoas. Ela é enorme. E é uma região amazônica. Mas se você olhar para o litoral, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, né? Você não tem terra indígena mais. Por que você não tem? Vamos fazer uma reflexão nesse mapa. Você não tem porque essas terras foram ocupadas. Esses índios dizimados. Então, você não tem, praticamente, quase você não tem terra indígena, com muito pouca exceção de alguns remanescentes, como você falou, Porto Seguro, Espírito Santo, no Vale do Aço, por exemplo, mas você não tem presença indígena mais no Sudeste nem no Nordeste. Foi ocupado, esses índios foram dizimados e suas terras ocupadas. Então, a riqueza do Brasil se concentra aqui. E você tem hoje um remanescente, aonde está a maioria, de quase 900 mil índios, em terras que a política indigenista vem demarcando nos últimos anos, que está se concentrando, vocês estão vendo aí, na região amazônica, e com algumas exceções no estado do Pará e do Mato Grosso. Agora,
o grande problema hoje é que você tem uma quantidade enorme de riqueza nessas terras indígenas. E aí, como a Fabrícia colocou, os índios, eles não têm a mesma, digamos assim, capacidade de resistência a doenças que nós temos, né? Até porque as doenças, né, somos nós que levamos para eles. Tanto que, por exemplo, houve uma pressão do STF e uma pressão internacional para que se vacinasse os indígenas, porque a Covid poderia acabar, né? É uma doença ocidental, vinda lá da China, esses índios não suportariam essa doença, né? Então, os índios foram todos vacinados, né? As tribos inteiras, e mesmo assim morreram muitos indígenas. Então, não é uma questão simples, há muito conflito armado, né? Fazendeiros, pessoas que ocupam, a presença de empresas mineradoras, mas eu também reconheço que os índios, eles não veem com bons olhos essa presença, e em muitos casos eles também criam conflitos, eles põem fogo em tratores, eles põem fogo em currais, eles não gostam de ver gado nas terras deles, eles ficam com raiva, então assim, é conflituoso, gente, não é tão simples. Ninguém gosta, né? Por que aqui na cidade a gente põe muro nas casas? Porque a gente não quer ninguém entrando dentro da nossa casa, usando. Ninguém quer quer essa relação. Então, ela não é uma relação simples. A gente não quer... Licença, professor. Oi? Para falar sobre essa parte aí do índio. Eu morava em Manaus. Então, tem uma parte lá de Manaus que quando você vai viajar para fora, numa outra cidade que você consegue ir de carro, tem certos horários que você não pode ir, que é um horário que o índio ele está passando por aquele local, e eles são índios que podem matar, mata mesmo. Quando vê a pessoa, ele vai para cima do carro e ele mata de verdade. Sim, sim. Então, existem, claro, muitos índios que são bem acolhedores e que lidam com o outro muito bem, mas ainda existe, sim, no Brasil, índios que matam, que eles não gostam realmente de você. É como você estava falando agora, a casa dele, ele não quer que você entre, ele não quer que você nem passe, não passe nem perto. Então, é assim, todo mundo de Manaus já sabia o horário. Então, assim, se você fosse para uma certa região, você não podia ir durante a noite. Você só podia ir até um certo horário, 6 horas, por exemplo. Depois disso, você não pode mais passar por ali. Concordo, né? Tem índios, né, assim, não sei se vocês se lembram, tem uns 5 anos que foi encontrado índio aqui, que não teve contato, que julga-se que não tiveram contato com o homem branco, de tanto que eram arredios, né? E aí os antropólogos entendem que, nesse caso, a integração vai ter que ser muito lenta, né? Mas tem esses conflitos, né? A gente não nega. O que é importante é a gente não perder de vista justamente o aspecto, né, de que é preciso a sociedade se dar conta dessas populações, é preciso equacionar, e aí é papel do governo, sim, os interesses dos índios com os interesses da atividade agrícola, mineral, extrativista, o que não é muito fácil. E é preciso avançar nessa política indigenista. É preciso enxergar essas pessoas e a gente não cometer o erro que a gente já cometeu de dizimá-los, né? E encontrar um país que caiba a todo mundo, né? Esse é um país extremamente rico ainda em oportunidades, extremamente rico, né, na questão do meio ambiente. Inclusive, uma questão extremamente interessante é que o índio, se assistido adequadamente, ele é um grande expoente para a proteção ambiental, né?
aquela coisa dele preservar ali a tribo, a reserva. Então, assim, a preservação do território indígena, ela não é apenas da preservação da cultura e daquelas populações. Ela acaba se tornando uma preservação também ali daquela reserva ambiental. Então, é preciso encontrar caminhos. Agora, o que é difícil é você também ajudar o indígena a viver da terra dele. Né? Então, isso é papel do Estado, aqui ele consiga, de maneira sustentável, proteger a terra dele, para que ele não venda a madeira, para que ele não permita a exploração ilegal do próprio território. Gente, mais alguma dúvida, alguma participação? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa